Estamos na época do fim de ano e muita gente aproveita para viajar para o exterior. É um momento para uma reflexão. Você sabe quanto você paga para manter as embaixadas brasileiras pelo mundo? Você tem ideia para o que servem as embaixadas brasileiras? Sobre isso eu quero conversar com você, mas antes lembrar que continuamos com nossa campanha de apoio ao canal. Para nós é muito importante que você se inscreva, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, ative o sininho, faça os comentários e, se puder, nos siga em nossas redes sociais também. Não há uma estimativa oficial do quanto o governo brasileiro, ou seja, enquanto nós brasileiros, pagamos para manter as representações diplomáticas. Mas é preciso deixar bem claro que elas não cumprem o papel que elas deveriam cumprir. É vergonhoso o papel que as embaixadas brasileiras cumprem pelo mundo. Eu sei que é um povo corporativo que ganha muito acima do teto salarial, que vive em mordomias e festas e que não gosta de ser questionado em seus benefícios e privilégios. No entanto, as embaixadas brasileiras que funcionam pelo mundo, elas funcionam como um corpo à parte do Brasil, como se o brasileiro não tivesse ingerência sobre ela. Se você for viajar no fim do ano, por exemplo, todas as embaixadas estarão fechadas em férias. Eu mesmo já visitei embaixadas do Brasil em várias partes do mundo e o tratamento que eles dispensam aos brasileiros é o pior possível. Eu sei que o ministro Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, está tentando mudar esse quadro. Mas é necessário entender que ou as embaixadas brasileiras passam a fazer parte do governo e do Estado brasileiro, ou elas não se justificam. Você vai em Roma, por exemplo, a embaixada brasileira funciona num palácio. Num palácio. Mas nada funciona para o brasileiro. Se você precisar de alguma informação, é melhor você pedir a informação para um pedinte de rua do que contar com o apoio das embaixadas brasileiras. Outra anomalia e estupidez. As embaixadas brasileiras deveriam funcionar como instrumentos auxiliares de divulgação do Brasil no exterior, do turismo brasileiro. Mas não podem, mas não aceitam, mas não querem. E aí há uma sobreposição de funções. A Embratur não consegue colocar o seu material de divulgação dentro das embaixadas porque as embaixadas não aceitam, porque dizem que essa não é a sua função. O Brasil gasta algo como 2 a 3 bilhões por ano na manutenção do seu corpo diplomático no exterior. E com a elevação da faixa etária de aposentadoria para 75 anos, isso ainda engessou mais o Itamaraty. Porque existe uma catrefaiada que não quer largar o osso, que quer se manter agarrado aos privilégios e não aceita a mudança da sua boa vida. O Brasil precisa avaliar com toda a celeridade a questão das suas embaixadas. Em Roma funcionam 4 unidades do Brasil. Para quê? É preciso racionalizar o uso dessa estrutura que custa caro para nós e que não serve para nós. Volto a dizer, se você for procurar uma embaixada do Brasil no exterior, você não vai encontrar material do Brasil. Eu já me deparei, ao visitar a Embaixada do Brasil em Portugal, com a situação sui generis. Na recepção tinha material de divulgação da Argentina, do Uruguai, tinha do México, da Venezuela, mas não tinha nada do Brasil. São esses absurdos que o Brasil precisa saber, conhecer e precisa abordar. Eu confio muito na ação de asepsia que o chanceler Ernesto Araújo está fazendo. Mas é preciso avançar. É preciso, volto a dizer, integrar as embaixadas brasileiras dentro do contexto de mudança da perspectiva do Brasil no exterior.
As embaixadas brasileiras não podem ser meramente decorativas. Eu tenho acompanhado algumas ações de embaixadores e de representantes diplomáticos que começam a ter uma intervenção política efetiva e ativa. E isso é muito importante. Mas é também importante que o chanceler entenda que as embaixadas precisam sim funcionar como escritórios do Brasil no exterior, como escritórios do Brasil como um todo. Não tem cabimento a Apex montar uma estrutura específica num determinado país, porque isso são custos, quando o Brasil já tem embaixada naquele local. Não tem cabimento a Embratur torrar dinheiro como torrou com alguns escritórios de representação no exterior, na época da roubalheira, da bandalheira, da bandidagem e da safadeza, e que não resultaram em nada. O turismo brasileiro é uma nhaca dentro do contexto mundial. Nós recebemos aqui entre 5 a 7 milhões de turistas estrangeiros, sendo que 3 milhões praticamente são argentinos, nossos irmãos, nossos vizinhos aqui. E a culpa também dessa baixa chegada de turistas é desse papel sem vergonha e anti-Brasil que as embaixadas brasileiras ainda realizam pelo mundo. Sei que isso está mudando, mas precisa mudar muito mais. Não tem cabimento, volto a dizer, que as embaixadas brasileiras no exterior fechem para os feriados de fim de ano, que é exatamente quando mais turistas, mais brasileiros viajam para o exterior. Eu confio no chanceler Ernesto Araújo e eu sei que é por ele estar mexendo na ferida que ele apanha tanto. Mas existem muitas questões que demandam uma integração efetiva de todos os órgãos que atuam no Brasil em espaços e estruturas únicas. Volto a dizer, para que torrar dinheiro em vários aluguéis se já existe um endereço que pode ser um endereço convergente de todos os brasileiros? Vamos refletir sobre o papel realmente que é desempenhado pelas embaixadas e nós veremos que boa parte delas, das que ainda estão abertas, não tem nem razão de existir. Mas enquanto elas não vão sendo fechadas, que elas tenham sua utilidade potencializada e que elas sirvam para alguma coisa, não apenas para festas e regalias e benefícios e luxos e vantagens e mordomias para algumas pessoas, para alguns grupos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.